Muito bem, a paz do Senhor Jesus, voltamos com mais um comentário bíblico e desta vez estamos com a Bíblia aberta em Mateus capítulo de número 4 e o tema é: quando as Escrituras são entendidas da forma errada. Nesta passagem bíblica nós temos o seguinte relato: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a santa cidade e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te tome em tuas mãos, para que nunca tropece com seu pé em pedra. E disse então Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e as glórias deles, e disse: tudo isso eu te darei, se tão somente prostrares e me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e chegou-se os anjos e o serviram. Sabe o que é interessante observar nesse texto? É que esse texto, palavras que estavam escritas, como por exemplo, Salmos 91, ele foi citado pelo diabo. Você já dimensionou o perigo de quando as Escrituras estão sendo citadas pela fonte errada? Você percebeu a forma com que o adversário usou as Escrituras para tentar enganar a Cristo Jesus, nosso Senhor? Você já tentou dimensionar o perigo de quando as Escrituras está sendo manuseada de forma errada ou pela pessoa errada, com intenções erradas? Hoje nós vemos muita heresia sendo emanadas dos púlpitos, das mãos das pessoas que dizem manusear as Escrituras. Muitas pessoas fazendo afirmações erradas, muitas pessoas que não conseguiram dimensionar o tamanho do perigo que elas estão correndo em fazer o uso das Escrituras para seu benefício próprio. Da mesma forma que as pessoas estão olhando para as Escrituras de forma errada e ouvindo ela de fontes erradas, hoje existem pessoas que estão fazendo um comércio das Escrituras, estão vendendo aquilo que querem falar. Não é vendendo suas pregações, é vendendo aquilo que querem falar, defendendo o seu peixe. Muitas pessoas estão usando as Escrituras não para extrair o pensamento que ela tem, a ideia que ela passa, mas sim colocando a sua ideia no texto. Pessoas que queriam falar alguma coisa, então achou o texto e está fazendo uso desse veículo para falar alguma coisa que não tem nada a ver com o texto. Satanás fez uso disto quando ele citou para Jesus que Jesus podia pular do pináculo do templo, porque o Salmos 91 estava escrito que ordem seria dada aos anjos para guardá-lo e protegê-lo, para que não tropeçasse com o seu pé em pedra. Isso é verdade? O que está escrito no Salmos 91? Sim, é verdade o que está escrito no Salmos 91 a respeito daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós sabemos muito bem quem é que habita no esconderijo do Altíssimo, no qual o texto está se referindo. Sabemos muito bem de quem o texto se refere. Se refere de Cristo Jesus. No entanto, a intenção com que esse texto está sendo passado para Jesus é uma intenção tentadora. Ou seja, as Escrituras não ensinam que alguém deveria tentar se matar. As Escrituras ensinam muito pelo contrário. As Escrituras ensinam: não tentarás o Senhor teu Deus, de acordo com a sábia resposta do nosso Mestre Jesus. Mas o que eu quero extrair, a lição que eu quero extrair desse texto,
é quando as Escrituras estão nas mãos erradas. Você já pensou o perigo? As Escrituras caiu na mão de pessoas que fez do que? Da sua mensagem comércio. Hoje as pessoas têm vendido as suas intenções com as Escrituras nas mãos. Quantos textos, quantas passagens bíblicas que não se referem? Não, o texto não está dizendo o que eles estão afirmando. O texto não está dizendo aquilo que suas pregações e suas intenções afirmam. Nós lemos várias passagens bíblicas, eu poderia citar vários exemplos aqui, mas vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, quando uma pessoa está lendo o texto de Eclesiastes capítulo 9, que não há mais nada de lembrança do que há debaixo do sol. O texto está falando de alma ou está falando de cérebro, de memória? Percebe-se que está falando de morte? Então não pode estar falando de alma, porque a alma é imortal, uma vez que o texto diz que a alma é eterna. Se a alma não é eterna, não é verdade então o que Jesus ensinou, que seria lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. E no capítulo 20 de Apocalipse o texto diz que seria lançado no lago de fogo e o seu tormento seria para todo sempre, conforme também o capítulo 14, a partir do versículo 9, dizendo que o tormento que almas receberão por conta de adorarem a besta ou não terem os seus nomes escritos no livro da vida, receberia um tormento eterno. Quantas pessoas acreditam que o inferno é a sepultura? Será que é verdade esta afirmação? Parece ser, não parece? Mas você já consultou Apocalipse no capítulo 20, que diz que o inferno será lançado no lago de fogo? Eu pergunto, para que lançar uma sepultura no lago de fogo? Ah, mas pastor, isto é uma figura. Uma figura? O Apocalipse todo é figura? Antipas, que era fiel testemunha de Jesus, também era uma figura? As mortes, as decapitações que o texto se refere, também é uma figura? O retorno de Jesus também é uma figura? Ora, nós não podemos chamar de figura aquilo que o texto está falando literalmente. Sim, existem figuras, existem símbolos, existem tipos, existem sombras, mas isso para os textos que oferecem esta condição. Como, por exemplo, no capítulo 1 de Apocalipse diz: as 7 estrelas que viste e os 7 castiçais são 7 igrejas e 7 anjos. Então aí nós encontramos sim símbolo, nós encontramos sim figura, mas desde que o texto não ofereça esta condição, a afirmação pode ser perigosa. Lembrando que Apocalipse, que aquele que tira, sua parte será tirada, aquele que acrescenta, na sua parte será acrescentada. É bom a gente cuidar muito com as afirmações erradas. Por isso que é bom não ir além das Escrituras, como nosso santo apóstolo Paulo nos ensinou. Não ir além das Escrituras. Mas vamos citar outros exemplos. Existe, por exemplo, aqueles que acreditam que o sangue é a alma. Mas Coríntios 15, versículo 50, diz que o sangue não herdará o reino de Deus. Como ensinar que sangue é a alma, uma vez que não se pode herdar o reino de Deus? Então, essa afirmação também é perigosa. Quando as Escrituras são entendidas da forma errada. Você já observou nas Escrituras quantos textos as pessoas podem entender do seu jeito, da sua forma? Isso daqui é uma prova clara desse mau entendimento. Olha que a fonte aqui é Satanás. Olha que quem está falando aqui é Satanás. Ele está querendo recitar os Salmos 91. Está certo? Está correto? O Salmo sim, a afirmação não. Muitas pessoas estão usando da palavra correta para fazer afirmações erradas. Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado. Você já ouviu falar de exegese? Você sabe o que é uma exegese? É extrair a ideia, o pensamento do texto. É você fazer uso dos subsídios do texto. Aquilo que o texto está falando, aquilo que o texto realmente está passando. Exegese. Você sabe o que é exegese? É você colocar ideia no texto. É você usar o texto
para você passar aquilo que você quer. Isso é uma exegese. Isso é um perigo muito grande. Da onde vêm as heresias? Da onde as pessoas podem submergir no mundo de heresia. E a respeito das heresias, a Bíblia diz que é um pecado que levará à condenação. Ao homem herege, no capítulo 3 de Tito, Paulo diz, evita. Fala com ele 1 ou 2 vezes e depois evita, porque em si mesmo ele está condenado. Imagina você dar ouvido a uma pessoa que fala da palavra, que em si mesmo ela está condenada. Por quê? Porque ela não tem compromisso com a verdade, ela não tem compromisso com o texto sagrado. Mas vamos lá. Você já ouviu falar daquelas pessoas que afirmam que quando a gente morre fica no estado da inércia, que é o chamado sono da alma? Já ouviu falar? É uma doutrina muito conhecida, ela é antiga, ela permeia há muito tempo o meio chamado cristão, o meio chamado evangélico, que quando uma pessoa morre, ela fica no estado de inércia. O corpo sim, ele dorme no pó da terra, que é o que ressuscita, mas você dizer que a alma vai ressuscitar, a alma vivente, mas o corpo ressuscita, mas a alma além dela ser imortal, ela não dorme. Apocalipse no capítulo 6, a partir do 5º selo, ele diz assim, eu vi as almas debaixo do altar, que foram degoladas por amor de Jesus, que clamavam por justiça. Como pode alguém clamar dormindo? Ou esse texto não é verdade? É também uma figura? Não é uma figura. Isto é o que o apóstolo João viu, debaixo do altar, que fica na frente do trono de Deus. No capítulo 16 de Lucas, Jesus contou uma história, que por sinal não é parábola, porque parábola não leva nome, e ele conta uma história a respeito do rico e de Lázaro. E ele mostra muito bem como é a situação do homem que morria sem Cristo, antes de Jesus morrer e ressuscitar, como era tratado a questão da salvação. O texto diz que morreu tanto o rico como Lázaro, e ambos chegaram no inferno, ambos chegaram no Hades. E quando lá chegaram, o texto diz que quando Lázaro estava no seio de Abraão, ou seja, um lugar dentro do Hades, aonde se esperava a salvação por meio de Jesus Cristo. E também diz que quando o rico lá chegou, levantando os olhos, viu Lázaro no seio de Abraão. Esta era a forma com que era tratada a salvação antes de Jesus morrer e ressuscitar. Agora, observe muito bem. O texto sagrado diz que quando Jesus morreu, Jesus desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Os espíritos estavam dormindo? Ora, por favor, é desnexo querer acreditar que Jesus pregou para pessoas dormindo. E o texto sagrado diz, em Pedro capítulo 3, versículo 19, que Jesus pregou aos espíritos que estavam em prisão, no qual, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé. Agora, eu queria acreditar que Jesus desceu ao inferno, desceu às partes mais baixas da terra e pregou para os espíritos que estavam na sepultura. Ora, é desnexo, é descabido querer acreditar em um ensinamento tal como esse. Mas muito pelo contrário, o texto sagrado nos diz que quando Jesus, ele desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos que estavam em prisão, a Bíblia diz que subindo ao alto, muito bem, deixar de acreditar nas Escrituras da forma que ela fala, para acreditar em falácias ou teologias que não têm fundamentação bíblica, isso é descabido. Vamos e viemos para 1 Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 19. Vamos ler o versículo 18 para ficar de forma mais clara. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados dos justos e dos injustos, para nos levar a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificados no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão, os quais antigamente foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Isto é o que diz no capítulo de número 3, no versículo de número 19, que Cristo foi e pregou os espíritos que estavam em prisão. Mas
Que espíritos que estavam em prisão? Acreditar que esses espíritos estavam dormindo? Acreditar que essas pessoas, as almas estavam na sepultura e que ali elas estavam dormindo? Não, não é isso que as Escrituras dizem. Muito pelo contrário, o capítulo 16 de Lucas mostrava exatamente a condição, o estado em que as almas ficavam. Tanto os que esperavam a salvação por meio de Jesus, como aconteceu de fato, conforme diz Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 8 em diante, e o que acontece aqui em Pedro, no capítulo 3, no versículo 19. Jesus prega aos espíritos que estavam em prisão, e eles não estavam dormindo. Mas no capítulo 4, no versículo de número 5, também diz alguma coisa. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. 6. Porque para isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Me diga uma coisa, como que vai pregar o Evangelho para os mortos, se os mortos estão dormindo? Ora, nós sabemos muito bem que quando o texto fala que o pó volte à terra como era, o Espírito volta a Deus, está falando do fôlego de vida, que é o dom natural de vida do homem, e o corpo volta ao pó, aonde descansa e dorme. O corpo, sim, entra em descanso e dorme, até o ressoar da última trombeta, da sétima trombeta, para que possa se levantar por conta da inauguração do reino de Cristo e da primeira ressurreição. No entanto, almas não. As almas não dormem. Conforme a visão do apóstolo João, no capítulo 6 de Apocalipse, vejamos de que forma que João viu. Capítulo 6, quinto selo. Verso 9. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ora, existe alguma contradição nisto? Para mim, nenhuma. Este é o estado em que as almas ficam. A questão do sono, a questão que não há lembrança das coisas debaixo do sol. Quando o texto se refere, está se referindo a o corpo, a memória e não a alma. Em relação à alma, outros textos são muito claros, inclusive este aqui, mostrando qual é a condição dos que servem ao Senhor. Morreu com Cristo, vai para debaixo do altar que está à frente do trono de Deus. E por conta da vinda de Cristo, olha o que o texto diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vejamos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Observa a forma que o texto diz. Capítulo 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, ou seja, o corpo na terra, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também cremos que os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Tornará a trazer com Ele. O texto poderia dizer tornará a levar com Ele, né? Aqui está dizendo tornará a trazer com Ele. Por quê? Porque debaixo do altar que está na frente do trono de Deus estão as almas, que aguardam o momento da ressurreição do corpo que dorme no pó da terra, para então haver a glorificação e dar-se início ao reino de Cristo com o novo corpo, glorificados para poder reinar e governar com Cristo, de acordo com o capítulo 11, versículo 19 de Apocalipse. Vejamos o que diz. Capítulo 11, versículo 15, início do reino. Capítulo 11, versículo de número 18. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, o tempo de dar galardão aos profetas, aos servos, aos santos que temem o teu nome, tanto pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então abriu-se no céu o templo de Deus,
e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande saraiva. Ou seja, por conta da chegada do reino de Cristo, acontece a primeira ressurreição, conforme Apocalipse capítulo 20, do verso 1 em diante, até o verso 6, a primeira ressurreição. Os outros mortos não. Os mortos ímpios somente depois do milênio ressuscitarão, deverão sair do inferno, passar pelo trono branco para serem lançados vivos no lago de fogo. Coisa que muitas pessoas também não acreditam, porque acreditam na aniquilação da alma. A aniquilação da alma, muitas pessoas acreditam que você morreu, acabou. Que a alma, ela é destrutível. Só que o texto se refere claramente que os que não adoram o Senhor, os que adoram o sistema anticristão, eles sofrerão tormento eternos. Olha o que a palavra diz. Agora, convém nós deixarmos de acreditar na palavra, na forma com que ela diz, para nós crermos. Na forma que as pessoas acreditam, não convém. É necessário a gente crer na palavra de Deus. É necessário a gente estar atento ao que a palavra de Deus nos refere. Então, leia as Escrituras. Observe o que a palavra de Deus nos fala. Dá uma verificadinha no capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 8 em diante. Verifica o capítulo 3 de Pedro, verifica o capítulo de número 6 de Apocalipse. Observe o que os textos falam, capítulo 16 de Lucas, e não fique acreditando que é uma parábola. Parábola não cita nomes, isso é uma história e não é uma história. Deus te abençoe.